Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 13 a 17. Ação de graças e exortação. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos concluir o estudo do capítulo 2 aqui, onde Paulo, ele continua exortando a igreja de Tessalônica e dando ação de graças pelos irmãos, pelos novos cristãos de Tessalônica, pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua atitude cristã. No versículo 13 diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui, meus irmãos, eu trouxe uma reflexão. O que significa dar graças a Deus? Em muitas passagens nós vemos tanto Jesus, como Paulo, como Pedro, como diversos apóstolos, diversas passagens na Bíblia, dizendo graças a Deus. E dar graças é reconhecer e manifestar gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus. Não apenas em momentos felizes, mas também em todas as circunstâncias da vida, incluindo nas dificuldades. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas quem foi que disse que nós precisamos entender? Nós precisamos apenas crer. Continuando aqui, meus irmãos, eu trouxe uma referência bíblica que está explicando justamente isso, que está nessa mesma carta, na primeira carta, na verdade, que é a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz aos irmãos de Tessalônica: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Trouxe uma outra referência, agora no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 10 e 11, onde Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Aqui é quando nós vemos, nesse capítulo, de João, onde Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar 5.000 homens. Continuando aqui no versículo 14: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Aqui Paulo está chamando o Evangelho de nosso, mas não é porque Paulo está querendo trazer para si o mérito do Evangelho. Paulo cita nosso Evangelho para apontar para ele, Paulo,
como o mensageiro, como uma ferramenta que está sendo usada por Deus através do Evangelho de Jesus Cristo para trazer a boa nova, para trazer o Evangelho, para proporcionar a salvação através da graça de Deus, não por mérito de Paulo. E aqui ele continua dizendo: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu trouxe na NVI, para a gente ver uma versão diferente da tradução, para que tenha um entendimento mais simples desse versículo. Então aqui diz: Ele, no caso é Deus, os chamou para isso, para que eles crescem no Evangelho, por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus. A glória não é nossa, a glória é de Jesus. Através de Jesus é que nós seremos salvos. E aqui eu trouxe mais uma referência bíblica, que está lá em Atos 9:15, falando sobre a conversão de Paulo, que diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então aqui é só para demonstrar que Paulo, ele estava ali cumprindo um mandamento de Jesus, a sua missão, levar o Evangelho como um instrumento. Era um mandamento que Jesus deu a Paulo e deu a todos nós, tá? Nós, como cristãos, temos o dever, a obrigação, não é a opção, é a obrigação de levar a palavra de Jesus onde quer que nós estejamos. Isso é um mandamento, não é um pedido, não é opcional. Isso é importante até para que todos nós possamos rever a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Será que nós estamos verdadeiramente seguindo o mandamento? Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui, meus irmãos, eu trouxe uma reflexão também. Eu evidenciei a palavra guardai as tradições. Mas Paulo está dizendo para nós guardarmos as tradições, mas Jesus mesmo combateu as tradições. Vamos trazer uma reflexão para que haja um entendimento da palavra. Primeiramente, meus irmãos, eu trouxe aqui uma comparação entre doutrina e tradição, para que a gente consiga fazer a diferenciação. Doutrina é o ensino fundamental e normativo que deve ser aceito e seguido. Isso é uma doutrina. Enquanto a tradição pode se referir tanto a ensinamentos de Deus e dos apóstolos, transmitidos ao longo do tempo, quanto a costumes e práticas humanas que podem desviar da verdade divina. Tanto a doutrina como a tradição, meus irmãos, pode se tratar de ensino, mas o cuidado que nós temos que ter é essa tradição. E no caso, é essa tradição a qual Paulo está se referindo aqui, que é a tradição trazida por ensinamentos de Deus e dos apóstolos. Não podemos confundir com a tradição a qual Jesus, ele citou, que eu vou até citar a referência bíblica aqui na frente, onde ele estava contestando os fariseus que eles seguiam as suas tradições. Observem aqui a passagem onde Jesus diz, Mateus 15, versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu, ele é Jesus. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aqui Jesus estava sendo questionado pelos fariseus por que os seus apóstolos
não seguiam as tradições dos judeus, passadas pelos anciões, pelos pais, pelos antigos. E aí Jesus devolve a pergunta: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Caso vocês queiram entender todo o contexto dessa referência, é só buscar lá Mateus 15 que vocês vão ter todo o entendimento. No versículo 16, meus irmãos: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Aqui, irmãos, eu evidenciei a palavra Deus e a palavra Pai. Eu estava estudando ontem e eu vi um vídeo na internet de um pastor trazendo uma reflexão que eu achei muito interessante e eu vou trazer elas aqui para vocês. No Antigo Testamento, Deus era Deus e por isso o homem não era capaz de cumprir a lei e se aproximar de Deus. No Novo Testamento, Deus se tornou Pai e através de Jesus, pela graça de Deus, o homem conseguiu se aproximar de Deus. Olhem que reflexão linda, né? Como o entendimento da palavra, ele nos proporciona a edificação. Para concluir esse trecho de estudo, versículo 17: consolem o vosso coração, se confortem, tenham calma, tenham paciência, e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. Então aqui Paulo está dizendo aos irmãos: consolem o vosso coração, acalmem o seu coração e vos confirmem. Aqui, quando ele fala vos confirmem, é como cristãos, é como servos, é como filhos de Deus, baseados em quê? Em toda boa obra, lembra as obras do Espírito Santo, e toda boa palavra, que é a palavra de Deus. Vou trazer aqui uma breve reflexão para que nós encerremos esse estudo, mas de grande importância, que cabe a vocês refletirem sobre o que eu vou falar. Eu ouvi ontem um líder religioso falando nas redes sociais: onde está escrito na Bíblia que tudo tem que estar escrito na Bíblia? Meus irmãos, observem a mácula, observem a distorção, o desvio de função. É muito perigoso quando as pessoas usam a própria Bíblia para afastar as pessoas da Bíblia. Observem, o inimigo, ele usa a própria palavra para enganar os que não estão preparados, os que não conhecem a verdade. E nós devemos estar muito atentos a isso, meus irmãos. Era um religioso, era um homem que, entre aspas, constituído liderança religiosa por Deus, que está contestando ou dizendo que não basta apenas a Bíblia. Nós podemos acrescentar outras coisas além do que está escrito na Bíblia. Cuidado, meus irmãos, com os falsos ensinos, com os falsos mestres. Uma pequena reflexão sobre isso para nós encerrarmos esse estudo. A fé e a palavra de Deus é o que nos une. Os usos e costumes, tradições, regras e rituais humanos é o que nos divide. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.